Então, eu vou apresentar a professora Sabrina. A professora Sabrina, ela possui graduação em Direito pela Universidade Federal do Paraná, é mestre em Direito na USP e é doutora também em Direito Comercial pela USP. A professora vai tratar com a gente um pouquinho a respeito das contribuições da literatura para a formação de juristas. Professora, fique à vontade. Boa noite a todos e a todas. Eu não posso deixar de registrar aqui minha grande felicidade de estar participando desse evento. Primeiro, porque eu achei incrível a constituição do NOMA, então registro aqui meus parabéns e agradecimento à professora Miriam, professora Ariê, por tomarem essa iniciativa tão bacana de juntar direito e arte. Eu sou uma estudiosa de direito e literatura, vou contar um pouquinho a minha história para vocês, mas acho incrível esse movimento e achei a programação dessa primeira mostra assim, espetacular, pela reunião de nomes dos mais qualificados, pela diversidade de tema, pelos workshops, então fico muito feliz em saber que teremos aí uma continuidade e vocês duas meninas estão de parabéns, porque realmente é um resultado incrível em tão pouco tempo, e um tema que a gente sabe que não é explorado, que ainda não é tão valorizado como deveria ser. Meu objetivo aqui é realmente estabelecer um bate-papo, tá? Então, bem informal. Eu preparei alguns breves slides, mais com figurinhas, e até porque isso faz parte um pouco da minha história, para compartilhar com vocês, e espero que eu possa realmente contribuir nesse fechamento desse programa tão sensacional, e de novo, parabéns para a Miriam e para a Ariê. Essa é a minha primeira palestra de Direito e Literatura, então estou muito feliz que seja num fórum como esse, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo aqui projetar. Eu fiz esses slides, que é para organizar um pouquinho a minha palestra. Eu vou respeitar aqui o tempo de 20 minutos, até para que a gente possa discutir pontos e ouvir com mais extensão a professora Miriam e as apresentações que nós temos para hoje. Então, se eu me perder aqui no tempo, por favor, Ariê, me interrompa, para realmente a gente respeitar a programação. Eu separei aqui a minha exposição em 3 pontos. O primeiro, para contar um pouquinho o meu contato com direito e literatura, como é que ele começou, e vocês vão ver que é realmente algo recente. O segundo é aquilo que eu acredito que a literatura ela pode trazer de contribuições para as habilidades jurídicas, para a formação do jurista, e não só do jurista, que eu já vou também pontuar. E, por fim, a questão da comunicação através da linguagem. Eu brinco que muito em breve, provavelmente eu vou me comunicar só por tirinhas, porque eu sou literalmente a louca das tirinhas. Eu adoro, e eu acho que a tirinha tem um poder assim, incrível de compartilhar, enfim, todo tipo de sentimento, de informação, de conteúdo, e é muito interessante que eles consigam fazer isso usando a imagem, com esse recurso, a imagem, tá? Eu não estou muito acostumada com o Google, então, se as transparências não estiverem fluindo, por favor, me avisem, porque eu não vejo aqui exatamente como é que está aparecendo para vocês. Mas essa tirinha do Liners, são dois personagens que eu gosto muito, que é a Henriqueta, que é essa menininha, e o gato Fellini, representa muito de como eu me sinto. Eu acho que nenhuma pessoa que lê apenas um livro é uma pessoa confiável, porque o livro, ele abre, enfim, uma série de... A leitura abre uma série de universos, então eu achei que ela me representa bem. Mas começando aqui, vamos ver, slide 2. Sobre o meu primeiro contato com esse movimento Direito e Literatura, na verdade, ele foi esse ano, no início da pandemia do coronavírus. Porque eu sempre fui uma leitora assídua,
mas no início do ano eu comecei a compartilhar no meu perfil pessoal do Instagram alguns livros de economia que eu andava lendo, porque eu sou formada em Direito, não tenho formação em Economia, mas amo economia e ainda espero um dia fazer faculdade de economia, e já há algum tempo eu me dedico à análise econômica do direito, e eu tive contato com alguns livros incríveis que discutiam como a economia é retratada na literatura. Então, o Gustavo Franco, que é um economista super famoso, né, um dos idealizadores do Plano Real, ele tem uma série de livros que ele reuniu, por exemplo, a visão da economia em Fernando Pessoa, a visão de Machado de Assis. Tem um livro maravilhoso que ele reuniu crônicas do Machado de Assis, que se chama assim, Olhar Oblíquo do Acionista, que para quem é professor de direito empresarial, como eu sou, é um livro obrigatório, um livro sensacional. A Economia em Shakespeare, tem um outro livro que é estrangeiro, mas tem um prefácio do Gustavo Franco, que chama Direito e Magia, também um livro espetacular. E aí eu comecei a compartilhar, né, esses livros que eu andava lendo, e aí no início da pandemia, quando teve aquele fechamento total, judiciário parado, aulas interrompidas, eu resolvi criar um perfil literário no Instagram, que tem um nome nada original, que eu ainda preciso ter uma boa ideia para mudar, que hoje ele é uma descrição, né, direito.economia.literatura, que é basicamente uma advogada comentando livros de economia que eu leio e de literatura, que lógico não dá só para ler economia, né, literatura é uma parte muito importante. E aí, com esse perfil, eu comecei a seguir outros perfis literários, comecei a seguir a rede de Direito e Literatura, comecei a estudar sobre esse movimento Direito e Literatura, e eis a minha surpresa quando eu descubro que esse movimento chamado Direito e Literatura, não exclusivamente, mas ele tem uma base bem feminista e uma base que veio em oposição ao movimento Direito e Economia, né? Com a crítica, então aqui essas duas de Literary Woman and Economic Man, né, tem vários artigos que fazem essa oposição. Então, imaginem a minha surpresa, eu fã de análise econômica do direito, fã de economia, quando descubro que havia essa oposição. Mas, acima de tudo, eu gosto de interdisciplinariedade. E mesmo nos estudos de análise econômica que eu gosto, são avessos à visão de que a análise econômica do direito é sinônimo de neoliberalismo, é sinônimo de Estado mínimo, não é nada disso, né? Dentro do movimento análise econômica do direito, tem inúmeras vertentes, e é simplesmente uma defesa e uma homenagem à multidisciplinariedade. E aí eu falei, olha, apesar do movimento Direito e Literatura ter nascido, né, com essa oposição e ter lá os embates clássicos entre a West e o Posner, são coisas que dá para conciliar, né? Tanto que o que me motivou a, enfim, criar o perfil, começar a discutir literatura, foi a economia, foi reconhecer a economia na literatura, né? Então, assim, eu não sou uma grande especialista que tem todo o domínio dessas teorias de direito na literatura, direito como literatura. Eu sou mais uma curiosa, e aí, como eu gosto de interdisciplinariedade, eu comecei a estudar. Agora, em outubro, eu vou conseguir publicar meu primeiro artigo sobre direito e economia, que vai ser baseado no Drummond, Sentimento do Mundo. Estou super feliz. Depois eu mando para vocês me dizerem o que é que vocês acharam. E então, assim, foi uma surpresa, foi um embate que me deixou chocada. Por outro lado, não foi um embate que me desmotivou, porque eu também me considero uma feminista, e eu acho muito importante todo o movimento feminista dentro da academia, porque realmente a gente precisa disso, e eu tenho uma palestra que eu dei na PUC, que foi justamente questionando o pressuposto da economia do Homo economicus, né, que é a expressão em latim do Economic Man,
que é, sem dúvida, centrado no homem, absolutamente racional, egoísta, imparcial, que é um pouco o que sintetiza essa oposição com a mulher literária, digamos assim, com a mulher leitora. Então, eu também acompanho alguns livros feministas que questionam esse pressuposto da economia, né? Por mais que seja uma figura abstrata, enfim, não seja realmente um modelo comportamental que existe, ele acaba induzindo muitas teorias que são absolutamente equivocadas. Então, mesmo na economia, o que mais me atrai é a revisão desses pressupostos a partir da economia comportamental. E tem alguns livros de economia feminista que são muito interessantes, que qualquer dia eu vou compartilhar lá no meu perfil. E aqui, né, só para explicar um pouquinho dessa brincadeira, que como eu sou a doida das tirinhas, né, o Calvin é uma tirinha que eu adoro de paixão. O Calvin, o tigre dele, em português o Haroldo. E é muito interessante a relação que o Calvin tem com o dinheiro. Então, lógico, ele não é a representação pura de como a economia vê esse personagem do Homo econômicos, né? Não, lógico que não. Mas o Calvin, ele tem várias tirinhas em que ele tem essa relação com o dinheiro, pedindo subsídio para os pais, querendo convencer os pais a investirem nele. Tem uma tirinha muito bacana sobre a visão Calvin da regra da oferta e da demanda, que é sensacional. Então, aqui como oposição, né, apenas por um apego figurativo aqui, eu usei a Henriqueta, que é uma criança que está sempre mergulhada em livros, é linda, todas as tirinhas da Henriqueta feitas pelo Liniers, e o Calvin, que tem essa relação com o poder mais ambicioso, enfim, quer enriquecer rapidamente, mas sem querer, de fato, que ele seja a personificação desse economic man, como a teoria defende. Mas só para explicar aqui qual foi o meu contato, né, que é recente, e é mais a título de curiosidade, mas eu estou cada vez mais apaixonada por esse movimento de direito e literatura, hoje já numa vertente direito e humanidades, né, muito mais amplo até que a literatura. Então, aqui é o primeiro contexto. O segundo, esse slide 3, espero que o slide tenha avançado, em relação ao que eu acho de que forma a literatura ela pode, de fato, auxiliar nas habilidades jurídicas. Eu não concordo com a visão que a literatura ela serve para humanizar o jurista, né? Imagino que ao longo dessa semana vocês tenham acompanhado boa parte dessas discussões. Eu não acho que esse seja o papel da literatura e não acho que o estudo de direito e literatura se restrinja à análise das obras que de alguma forma retratam o direito na literatura. Lógico que isso é importante, lógico que isso é muito interessante, e eu vi que ao longo da semana vocês tiveram vários exemplos, né, de grandes obras que de alguma forma abordam dilemas do direito ou categorias jurídicas, e isso eu acho que é fundamental como um recurso pedagógico, que é o último item que eu coloquei ali, né, o ensino do direito pode ser facilitado pelo recurso à literatura, porque o direito ele é muito textual e ele é muito abstrato. E, às vezes, para facilitar a compreensão dos alunos, vale a pena, e eu acho que auxilia na formação, se a gente conseguir sair dessa abstração e trabalhar com exemplos reais, que pode ser o caso do dia a dia, pode ser aquele caso que está sendo discutido nos jornais, mas como o que é atualidade tem distorções, né? Depende muito da versão de quem está transmitindo. Nem sempre a gente tem a visão completa do problema, então, às vezes, trabalhar com caso real também é complicado, né? Nós que somos advogados sabemos como os acórdãos, às vezes, não refletem a realidade, né? Foi uma má compreensão dos fatos. E a literatura, quando ela reflete dilemas da vida, ou mesmo o direito, né, os tribunais, os grandes casos, ela pode servir como recurso pedagógico. A gente pode conduzir um ensinamento sobre regras de direito de família, sobre o papel da traição, a partir de obras que tratam disso.
e não só o processo, né? Não precisa sempre esse recurso ao processo do Kafka ou ao Mercador de Veneza, essas obras já batidas. Eu acho que, como o direito é uma ciência social, assim como a economia é uma ciência social, então refletindo aí a vida das pessoas, né, a evolução das regras, dos costumes, da cultura, e a literatura, ela reflete tudo isso, né? O autor, mesmo quando ele está criando uma obra de fantasia, ele é uma pessoa do mundo, então algum traço, mesmo numa obra absolutamente fantasiosa, vai ter a relação de amizade, de amor, de traição, o dinheiro, a cobiça, e o direito, ele não usa, lógico, isso não são categorias jurídicas, mas as nossas regras são muito para refletir o padrão da sociedade, incentivos ou vedações a determinados comportamentos. Então, a literatura, ela pode ser um recurso, mesmo quando ela não está refletindo um tribunal, um contrato, um instituto tipicamente do direito, como um recurso pedagógico, porque ela permite que o aluno saia do mundo abstrato e vá para uma narrativa, né, de fatos, para daí tentar construir o pensamento dele, para daí tentar entender qual o sentido daquela lógica, qual que é a missão que ela quer aproveitar. Mas, além disso, e o que eu vou falar pode parecer meio óbvio, né, o direito, ele é narrativa, o direito é comunicação escrita e verbal, e o direito é interpretação. E ninguém consegue se comunicar, ninguém consegue criar uma narrativa, e ninguém consegue interpretar um texto se não for um leitor. Então, essa tirinha do Agar, né, o pense, mas penas que ninguém lê, é um pouco disso, né? Para a gente articular bons pensamentos, nós precisamos antes ler. Então, a leitura, como cultura geral, eu acho que ela serve para essa formação. E aqui o direito como narrativa, eu nem quero entrar naquela discussão tão profunda do direito curvo, ou que o direito, sim, é literatura, porque eu nem me considero uma especialista para me aventurar nesses mares. Mas, eu, pessoalmente, como advogada, eu acho que o ponto mais importante de qualquer petição inicial, ou de qualquer contestação, ou de qualquer recurso, né, que são peças-chave, é a descrição dos fatos. Porque o direito, né, não é à toa que tem aquela máxima que quem diz o direito é o juiz. Se o juiz quiser aplicar uma outra regra para dar solução para o caso, ele pode. O juiz provavelmente vai pular tudo aquilo de jurisprudência e doutrina que você colocou na petição, mas os fatos, obrigatoriamente, ele vai ler. E é nessa articulação dos fatos que muitas vezes você ganha a causa. Se os fatos são trucados, se os fatos são repetitivos, se os fatos são bagunçados, né, estão mal escritos, o juiz não vai entender nada e aquilo vai prejudicar a tua defesa. Da mesma forma que um relatório mal feito de uma decisão também dá muita mais margem para embargos do que a fundamentação jurídica. Então, eu acho que a narrativa do direito, a narrativa dos fatos, ela é muito importante. E lógico que aqui não cabe ao advogado criar, né? Afinal de contas, a gente vai ter que provar os fatos. Mas a forma de apresentar os fatos muda tudo. E isso vale para oral, né? Para audiência, mas principalmente para sustentações orais. Quem não tem essa boa articulação de concatenar as ideias, de saber qual fato quer dar o destaque, qual é a sequência lógica daqueles fatos, não consegue criar uma narrativa oral para aquela história, né, você perde a atenção da sua audiência muito rápido. E cada vez mais os nossos tempos de sustentação oral estão diminuindo. Né? Na Justiça do Trabalho é 5 minutos. Né? Aquela coisa que você tem que ser muito certeiro, não dá para enrolar. E essas habilidades de comunicação, elas vêm através da leitura. E aqui eu não acho que tenha leitura certa ou errada. Ninguém precisa ler clássicos para ser um bom jurista. Eu acho que o ler em si, né, prestar atenção e estar aberto a ler de coisas diferentes é o mais importante, tá? Dentro dessa lógica do direito como narrativa, eu acho que a leitura ela é imprescindível. E, voltando naquela discussão, eu, de fato, não acho que é papel da leitura nos humanizar. Porque se a gente admite que cabe a leitura, aos livros, né, a literatura, humanizar as pessoas, sempre tem, né, o lado oposto.
A leitura vai poder servir para manipular. Aqueles que estão no poder vão tentar usar isso como critério de censura, e a gente cai no oposto do ambiente que a gente quer. Mas eu concordo, sim, e esse é um artigo que está na rede de Direito e Literatura, na Amorphos, que a leitura ela é capaz de nos sensibilizar. Então, não que ela sirva para nos tornar mais humanos, mais empáticos, dentro da visão como a West defendia, mas acho que ela serve, sim, para nos despertar algumas capacidades de nos sensibilizarmos com alguns pontos. Hoje seria aniversário do nascimento do Zafón. Eu estava relendo aí nas últimas semanas a coleção dele, Cemitério dos Livros Esquecidos, e realmente eu não sou criminalista, né? Para quem é criminalista, talvez isso não choque tanto, mas o relato das torturas na prisão, dos abusos de autoridade, tudo isso eu achei bem marcante. E a gente pensa assim, nossa, isso parece tão banal, é tão comum no nosso dia a dia, será que eu preciso da literatura para despertar esse sentimento? Mas para quem não está em contato com aquela realidade sempre, é muito fácil a gente esquecer, é muito fácil a gente ignorar estrategicamente, mas de propósito dos jornais, porque vai dando aquela sensação de ansiedade, né, de só ver tragédia, a gente vai fechando os olhos para isso. E a literatura pode ser aquele contato, né, aquele resgate de dizer, opa, peraí, o que o Zafón está relatando aqui, e que a gente compartilha esse sentimento com esse personagem, acontece no nosso dia a dia, né? E a gente não pode nunca esquecer disso. Então, eu acho que a literatura não serve para humanizar, mas ela tem essa capacidade de despertar uma maior sensibilidade e nos manter atentos, tá? E por isso que eu acho que a contribuição vai muito além de uma análise do direito na literatura, como eu estava falando para vocês. Eu acho que a gente pode extrair interpretações, enriquecer nossa visão do mundo, ainda que o texto não aborde claramente categorias jurídicas. Eu li, no início do mês, um livro da Margaret Atwood, que ela está tratando da dívida, né? Aquela mesma autora dos Contos de Aia, os Testamentos, e ela está abordando como a dívida, ela tem aí na cultura, né, um traço social, religioso, cultural, muito interessante, e como ela é refletida em grandes obras literárias. E esse foi parte do que ela estava dizendo ali, eu já sabia, né? A nossa, como a gente se refere ao endividamento, às dívidas, ao pagamento na nossa linguística cotidiana, mas foi assim uma autora que foi fazer todo esse estudo e que é muito interessante a forma como ela demonstrou isso. Então, acho que a literatura está sempre dando alguma contribuição. Para mim, que sou professora de Direito Empresarial, eu achei o livro sensacional e realmente trazer uma abordagem para a dívida que é diferente do estudo da dívida do direito falimentar ou das questões de direito empresarial, mas que sem essa compreensão de todo o significado que a dívida tem, né, o endividamento, estar endividado, não só economicamente, mas às vezes social e moralmente com alguém, uma dívida pessoal, como essas questões estão atreladas e acabam formando o nosso pensamento, o nosso ordenamento jurídico. E isso é a literatura que nos proporciona, né? Aquele puxão de orelha dizendo, olha, presta atenção nisso, né? Talvez seja uma visão de mundo que você, jurista, analisando textos abstratos, regras formais, você não teria. E você precisa ler algo diferente para não afastar a regra, não dizer que aquela regra não é aplicada, mas para ter uma visão de mundo maior sobre aquele contexto abstrato. Então, eu acho que a literatura ela tem muitas contribuições a dar, e aqui eu brinco que ela é um país das maravilhas a ser explorado, é muito maior do que simplesmente ver a abordagem de categorias, institutos jurídicos. A vantagem pedagógica que eu já reforcei aqui, né, o recurso à narrativa como forma de explicar categorias jurídicas abstratas, e essa frase do Zafón, no livro O Jogo do Anjo, que a literatura, pelo menos a boa, é ciência com sangue de arte. Né, a literatura, tem lá o personagem que é o escritor, que ele vai dizer, olha, se você quer ser um escritor, senta a bunda na cadeira, encosta o cotovelo na mesa, sua, espreme teu cérebro até a ideia vir.
né? A arte, a literatura não significa aquela coisa absolutamente abstrata, que a inspiração cai do céu e você nasce artista. Ela tem muito da ciência, né? Isso não tem muita coisa a ver com o que eu estava falando, mas eu acho bacana essa visão de que é ciência com sangue de arte, mas é ciência, tem aí todos os seus esforços a serem feitos. E para concluir, eu queria entrar no terceiro tópico, que eu acho algo muito interessante para ser explorado para quem gosta de direito e literatura, que são a defesa de tirinhas, cartoons, histórias em quadrinhos, sátiras, enfim, esqueci o nome agora, mas dessas imagens como literatura, né? Tem alguns livros que tratam disso, alguns artigos, Law in Comics, porque realmente essa capacidade de transmitir tanta informação, tanto sentimento, unindo o visual ao textual, é algo que eu acho que pode contribuir para o direito. Eu não sei se está bem visível para vocês, mas são 3 tirinhas bem diferentes, né? Uma que está tratando aí da questão tributária, do agar, a definição da democracia, que a Mafalda está lendo ali, que ela dá risada, porque na prática não é tão belo assim. Deixa eu tentar projetar, não sei se agora ficou melhor. E o outro, né, duas pessoas absolutamente excluídas, né, perguntando em que planeta vivem as pessoas que têm o que comer, têm o que vestir. Essa sensibilidade que a tirinha consegue passar com tão poucas palavras, né, eu acho que é algo importante para o direito também. E daí aqui eu trouxe um texto, lógico que eu não vou ler, mas que o papel das tirinhas nessa comunicação pelo texto e pela imagem. Aqui é o texto original em inglês e aqui a tradução, para a gente finalizar a nossa conversa, mas que mostra que o potencial analítico dos quadrinhos, como discurso narrativo sobre questões de direito e justiça, mas também que eles têm um potencial de engajamento com uma forma específica, onde eles unem, né, a palavra à imagem, as formas racionais, as formas estéticas. E essa junção de realmente não ficar apenas no textual, não ficar apenas no abstrato, no racional, e unir a imagem, o visual, a característica estética, ela pode contribuir muito para o direito. E aqui ele coloca nesse movimento de direito e humanidades, que eu comentei no início, que é uma vertente mais ampla, que envolve daí direito e literatura, direitos e artes em gerais, né? Essa visão mais ampla do movimento. Então, com isso eu queria encerrar, porque eu acho realmente uma abordagem bacana, primeiro incluir tirinhas, cartoons, enfim, todos esses recursos de imagem, como literatura, né, e não só o romance ou a crônica, enfim, mas poder nos aproveitar também e reconhecer que isso é literatura e a contribuição que tem a dar. Então, Law in Economics é um ponto que me interessa bastante, eu acho que aí tem todo um mundo de pesquisa ainda a ser explorado. Aqui são os 2 textos que eu acabei citando especificamente na minha apresentação, se depois vocês quiserem ler, né? E para cumprir aqui o tempo, seria isso. Realmente eu agradeço demais, foi uma satisfação enorme poder participar, só ter meu nome vinculado a esse movimento do NOMA, essa programação incrível que a Miriam e a Ariê organizaram, e espero, né, que a palestra tenha contribuído de alguma forma para a expectativa, né, de todo esse movimento. Então, encerro por aqui. Novamente, muito obrigada, e fico aí à disposição para os futuros debates, se nós tivermos tempo.